Esse vídeo ele é um vídeo prático, ele é a continuação de dois vídeos que eu já fiz aqui no canal falando sobre hashes, criptografias e senhas. Então se você ficar perdido no meio desse vídeo, provavelmente a sua dúvida está respondida em um desses dois vídeos. O vídeo de hoje a gente vai continuar explorando senhas. A gente vai fazer a continuação do vídeo da semana passada, onde a gente vai explorar serviços de formulários online, mas a gente também vai explorar outros serviços como o SSH. Vou demonstrar aqui quais são as ferramentas mais utilizadas nesse tipo de ataque e a fins de teste também a gente vai usar laboratórios como o TryHackMe. Se você não sabe o que é TryHackMe, eu também já ensinei como ele funciona e como você se conecta na rede interna dele nesse vídeo daqui, que é onde eu faço um CTF comentado aqui no canal. Inclusive eu tô querendo voltar com esses CTFs. Mas enfim, vamos pro vídeo. Meu nome é Igor, bem-vindo ao Hackstation. Uma das ferramentas mais utilizadas para fazer brute force de formulários online e de serviços web mesmo é o Hydra. E tem um laboratório do Hydra aqui no TryHackMe para a gente poder praticar. Então aqui dentro desse laboratório eu vou assumir que você já criou sua conta no TryHackMe, sabe como funciona, afinal eu já ensinei a fazer isso aqui no canal, em outro vídeo. Aqui dentro desse laboratório a gente vai ter duas tasks principais, uma é só teórica mesmo, ensinando como é que o Hydra funciona, mas eu vou pular essa parte aqui porque eu já vou falar disso. E aqui a gente vai ter a parte que realmente interessa, que é onde vai ter a nossa máquina, que a gente vai poder atacar e testar os serviços, e o que a gente vai ter que descobrir nela. Então agora eu vou iniciar a máquina aqui em Start Machine, aqui já vai aparecer pra gente qual que é o endereço IP dela. Enquanto isso, vamos ali no Kali Linux e aqui a gente vai se conectar na rede interna do TryHackMe. Para isso, eu também já ensinei a fazer isso no outro vídeo, que é usar o OpenVPN e qual que é o arquivo de configuração que você baixou na hora que você criou sua conta. Isso já é suficiente para você se conectar na rede interna deles. Olha só, sequência de inicialização completa. Então, eu vou abrir outro terminal aqui, vou salvar esse terminal aqui como a VPN e aqui é onde a gente vai continuar o nosso ataque. Você pode ver que a gente já tem o nosso IP interno da VPN aqui, então vamos começar os ataques, né? Aqui, como você pode ver no TryHackMe, já liberou pra gente qual que é o endereço IP do nosso alvo. Vamos copiar isso então e vamos ver o que é pra gente fazer. Bom, aqui ele só tem duas perguntas mesmo, que é qual é a senha do formulário web e qual que é a senha do SSH. Vamos descobrir as duas agora. Eu vou abrir aqui o navegador e vamos explicar então como é que tudo isso vai funcionar. Vou colocar o endereço de IP aqui, beleza? Aqui então a gente tem um campo de login e um campo de senha. Antes da gente partir pro Hydra, né, e já sair colocando comandos no terminal, deixa eu só explicar como que ele vai funcionar por baixo dos panos. Aqui a gente tem um campo de login e senha e um botão de login. Porém, né, quando a gente está falando de requisições web, isso daqui nada mais é do que uma requisição, só que ela está facilitada pra gente. Se você quiser ver um exemplo, clica com o botão direito na página e vem em Inspect, ou inspecionar elementos se você tiver em português. Aqui você vai ter uma aba de Network, que não tem nada ainda, porém, a gente só digitar qualquer coisa aqui nos campos, ó, digitei teste, cliquei em login, olha só, agora vamos voltar aqui naquela aba e a gente vai ter as requisições que o site fez quando a gente clicou no botão de login. E a requisição que interessa pra gente é essa requisição de método POST. O método POST é onde a gente vai enviar as informações para dentro do site, diferente das requisições de GET, que a gente busca informações. Então aqui em POST, a gente vai ver a requisição que foi feita. Então aqui a gente tem o endereço da requisição, que tá aqui em cima, tanto o host, que é o endereço de IP, quanto a página pelo qual a gente enviou essa requisição, que é o /login desse endereço de IP aqui. E aqui em Request, a gente tem os dados que foram passados, o usuário, teste, e a senha, teste também. Escrevi tudo errado, mas enfim. Se você clicar aqui para ver a requisição crua, né, que a gente fala, você vai ter exatamente como os dados são passados na requisição. E o que o Hydra vai fazer basicamente é automatizar esse processo de testar usuários e testar senhas. Aqui no TryHackMe já dá para saber o usuário, né? Então a gente tem aqui dizendo qual que é a senha, né, web do Maulis. Então a gente já tem aqui qual que é o usuário. Mesma coisa para SSH. Então a gente só vai ter que fazer brute force e descobrir a senha. Então para a gente descobrir essa senha, vamos utilizar o Hydra. O Hydra, basicamente o que ele faz é automatizar esse processo. Então, se você vier aqui e colocar Hydra e -H, que você vai ter o help dele, você vai ver todos os serviços que ele suporta. Então você vai, olha só o tanto de coisa que você pode fazer brute force aqui dentro do Hydra. Tem alguns bem famosos aqui. Nesse vídeo a gente vai utilizar somente esse daqui, ó, HTTP. Aí você pode escolher se você vai fazer uma requisição GET ou POST e FORM. A gente vai utilizar no caso HTTP POST FORM. E posteriormente a gente também vai fazer um ataque no SSH. Aqui você vai ter os parâmetros que você vai poder passar no programa e aqui embaixo alguns exemplos de uso também.
também, mas o uso dele é bem tranquilo. No mais, você só vai colocar Hydra, vai passar um -L de login. Se você sabe o login da pessoa, você passa -L e coloca qual que é o login. Se você não sabe, você coloca um L maiúsculo e passa uma word list cheia de nomes de usuário. E aí ele vai testar login por login. No caso, a gente sabe o usuário, que é Molly. A mesma coisa para a senha, se você já sabe a senha, você passa um -P e coloca aqui qual que é a senha, que ele vai fazer a requisição. E se você não sabe a senha, você coloca um -P maiúsculo e aí passa uma word list de senhas. Antes aqui do login, né, logo após Hydra, vamos colocar qual que é o endereço de IP que a gente vai fazer o ataque, que é esse daqui, o IP da nossa máquina, alvo, o IP da nossa máquina alvo. E aqui a gente vai passar a word list de senhas, né? Nesse caso, eu tenho uma que eu utilizo bastante, que é essa daqui. Depois a gente vai passar qual que é o módulo do Hydra que a gente vai utilizar. Nesse caso, como eu falei, a gente vai utilizar o http:/post/form. É uma requisição de formulário via post. Agora a gente vai dar um espaço, vai abrir aspas e dentro das aspas agora a gente vai ter uma sequência de informações. Vamos lá. A gente vai começar primeiro com qual página a requisição vai ser feita. No caso, a requisição ela vai ser feita nesse endereço de IP que a gente colocou dentro da página /login. Que a gente viu aqui no site. Aqui no site, ó, a gente tem o /login, tá vendo? Então é isso que a gente vai reproduzir aqui. Agora, a próxima informação que a gente vai colocar é quais que são os parâmetros do payload, né? Que é a informação que a gente vai passar. Pra gente mostrar que a gente vai passar outra informação agora, você usa o 2 pontos. Agora, a gente vai passar aquela requisição que a gente viu dentro do cabeçalho, que é o username, né? Que a gente viu lá escrito. Que é essa daqui, ó. Username igual, aí você passa o usuário e aí um e-comercial, né? Password igual e aí você passa a senha também. É isso que a gente vai fazer. Username igual. Pra gente mostrar pro Hydra que é aqui que a gente quer o usuário, a gente passa um circunflexo e a gente escreve user em inglês mesmo e depois outro sinal de circunflexo. Isso o Hydra vai entender que aqui nesse user aqui é para ele substituir essa informação que a gente passou aqui, que é o login Molly, ok? Mesma coisa para senha. Então vamos continuar agora na requisição, né? Que é e-comercial, password igual. Aí você coloca um circunflexo, pass e fecha. E aí o Hydra vai entender que esse pass aqui de password é onde ele vai fazer o brute force utilizando essa word list aqui que a gente passou para ele, ok? Uma última informação que a gente tem que passar. Beleza, vamos colocar 2 pontos aqui e a gente vai ter que passar uma última informação. Essa informação é para o Hydra identificar se ele acertou ou não o login daquela requisição web. Para ele acertar, tem 2 formas. Quando você está aqui nessa página de login e você erra o usuário e senha, aparece uma mensagem: Your username or password is incorrect. Beleza? Então, uma das formas do Hydra identificar que ele acertou o usuário é caso ele faça uma requisição e essa mensagem aqui, ela não apareça. Porque se essa mensagem aparecer, quer dizer que ele errou o login. Porém, se ela não aparecer, quer dizer que ele acertou. Então, vamos copiar essa mensagem aqui e a gente pode passar ela aqui. Your username or password is incorrect. Aí ele vai entender que quando essa mensagem não aparecer, ele acertou o usuário ou senha. Ah, mas e se eu quiser o contrário? Se, por exemplo, o site, na hora que eu errar o usuário ou senha, ele não aparecer nada, ele não der indícios de que a senha acertou ou que a senha errou, como é que faz? Uma das formas seria, ao invés de você passar para o Hydra um parâmetro caso ele erre a senha, você passa um parâmetro caso ele acerte a senha. Então, por exemplo, vamos supor que nesse site ele não apresente mensagem nenhuma. Eu preciso inferir que tipo de texto vai haver do outro lado quando o login for feito. Então, por exemplo, que tipo de coisa, ou que tipo de mensagem, ou que tipo de texto pode haver do outro lado de uma página de login? Muito provavelmente, uma palavra que vai ter lá do outro lado é logout, que é basicamente você encerrar a sua sessão, né? Você remover o seu login. Então, muito provavelmente a palavra logout vai existir do outro lado de uma página de login. Então, é algo que você poderia inferir. Porém, para você dizer que agora, né, esse parâmetro logout é depois do login, é caso ele acerte o login, você passa aqui um parâmetro S igual, que é de success, né? Caso ele consiga efetuar o login de forma bem sucedida, ele tem que procurar por esse texto aqui do outro lado da requisição. No mais, vamos voltar com aquele parâmetro aqui, porque a gente tem um parâmetro caso ele erre a senha, e vamos dar Enter e esperar ele fazer o trabalho dele. E pronto, já acabou, ele já descobriu a senha, então tá aqui, porta 80, nesse roxo aqui, o login é Molly e a senha é Sunshine. Inclusive, vamos já colocar aqui no site então, Molly
a senha Sunshine. Aperta aqui, pronto, a gente passou para o outro lado do login. E aqui a gente tem a nossa chave, que é a resposta daquela pergunta do Try Hack Me. Vamos colocar aqui então e apertar em Submit. Beleza, vamos para a próxima então. A próxima pergunta é descobrir qual que é a senha do SSH da Molly e a gente vai seguir a mesma lógica. Para isso agora eu vou até reutilizar o mesmo comando aqui, só que a gente não vai precisar passar, né, essa série de informações aqui, porque o SSH não depende dessas informações. Em HTTP post form a gente vai trocar para SSH. E é basicamente só isso. O SSH não precisa de mais nada além disso, só o usuário que a gente já está passando aqui e qual que é a word list com as senhas que a gente vai tentar fazer brute force. Vamos dar um enter aqui e vamos esperar também ele fazer o trabalho dele. E beleza, levou um tempinho porque as requisições de SSH elas são bem mais demoradas do que as requisições de post forms, mas ele descobriu aqui, porta 22, serviço de SSH, nesse host aqui o login é Molly e a senha é Butterfly. Pra gente então descobrir a flag, vamos conectar no SSH da Molly usando essa senha daqui. Então vamos conectar no SSH. Para isso, só colocar SSH, coloca o usuário, arroba e o endereço de IP que a gente vai se conectar. Aí aqui ele vai pedir a senha, aqui você vai dizer yes, né, na verdade. E pronto, agora ele vai pedir a senha da Molly, a gente já sabe que é Butterfly. E pronto, a gente se conectou dentro da máquina da Molly usando a senha dela. Aqui a gente pode ver que a gente vai ter um arquivo de texto que é a senha do Try Hack Me. Vamos copiar aqui e vamos colar aqui, vamos enviar e pronto, a gente completou essa sala. É claro que essa não é a única forma de fazer isso, né? O Hydra é apenas uma das ferramentas que são utilizadas para fazer esses tipos de ataque. Para HTTP Post Forms, provavelmente ela é a mais utilizada. Eu mesmo não conheço outra ferramenta que faça esse mesmo trabalho, mas não fique limitado somente a ela. Por exemplo, quando a gente está falando sobre toda essa parte de segurança digital, vale a pena lembrar que não é só sobre encontrar falhas, mas também como se proteger. Afinal, a segurança online ela vai muito além de uma única falha. E aqui eu te convido a conhecer o Kaspersky. É um antivírus completo que protege todos os seus dispositivos. Com o Kaspersky você protege todas as suas contas em jogos e ainda conta com outros recursos adicionais, como uma VPN rápida e ilimitada, gerenciadores de senhas que, além de sincronizarem as suas senhas, mantêm elas protegidas, bem como detalhes de cartão de crédito e outros documentos importantes também. Também o anti-phishing, que protege você contra ataques de phishing, roubos de identidade e de dinheiro através de sites e e-mails falsos. E o Safe Money, que protege os seus dados bancários e seus dados de cartões de crédito durante transações online. E tem mais, além das promoções regulares que a Kaspersky faz, você que é inscrito do meu canal vai ter um benefício exclusivo. Usando o cupom HackStation ou o link que tá na descrição desse vídeo, você ganha mais 30% de desconto. E desse jeito, o seu antivírus vai sair por menos de R$40. Então vai por mim, não perde essa oportunidade. Outra ferramenta que você pode utilizar para fazer os mesmos tipos de ataque é o Metasploit. Para você abrir o Metasploit aqui no Kali Linux, primeiro você precisa atualizar ele, né? MSF Update, aí você vai atualizar ele. Nesse caso eu atualizei o meu logo antes do vídeo começar, mas atualize o seu. E para você abrir ele, é MSF Console. E aqui você vai ter alguns módulos, né? Você tem 2.500 exploits e 1.290 módulos auxiliares, e é eles que a gente vai utilizar. E dentro desses módulos auxiliares, que são os que a gente vai utilizar, tem algumas ferramentas. Você pode vir aqui em Search, que ele vai buscar dentre todos os módulos de exploit, payloads, auxiliares, scanners, por aí vai, e pesquisar o que você quer. Por exemplo, SSH Login. Então a gente tem dois módulos auxiliares aqui para fazer login de SSH. Eu vou utilizar esse primeiro, aqui ele coloca um index, né, para você poder referenciar. Então o primeiro é o 0, esse segundo aqui é o 1, então vou colocar use 0, ou você pode colocar use 0, ou você pode colocar use e passar esse caminho completo aqui. E aqui a gente coloca options, e a gente vai ver todas as opções que podem ser passadas aqui nesse módulo do Metasploit. Vou deixar a tela preta assim para ficar um pouquinho mais fácil da gente ler. Então aqui a gente vai ter algumas coisas. Dentre elas a gente vai ter a senha. Caso você já souber a senha, basta colocar ela aqui, da mesma forma que o Hydra. Se você não souber, você coloca um past file, que é um arquivo de brute force para ele fazer brute force nessas senhas. Aqui você coloca o rhost, que é o endereço IP do alvo que você quer atacar. Aqui a porta, que já está padrão 22.
Aqui o usuário, se você já souber o usuário. Aqui user pass file, caso você não saiba o usuário, você pode colocar uma word list de usuários, assim como o Hydra também. E eu acho que outra coisa que vale a pena falar aqui é o modo verbose, que é caso você queira que ele te mostre todas as tentativas de login, ou caso ele te mostre somente a que der certo, que é provavelmente o que a gente vai utilizar. Outra coisa também é esse stop on success, que é caso ele encontre a senha, um usuário e uma senha correta, ele pare o scanner. Se tiver em false, como tá aqui, mesmo que ele encontre o usuário e a senha correta, ele vai continuar o scanner testando as outras da word list. Nesse caso, é caso você queira descobrir quais os usuários, todos os usuários e todas as senhas que tem, né, no SSH, só que isso vai demorar bastante. Nesse caso, então, vamos colocar aqui na ordem, né, então primeiro o nosso arquivo de senhas, então set pass file, a gente passa aqui /user, word lists, mesma word list que eu utilizei no Hydra. Agora a gente vai passar o rhost, então set rhost, que é o nosso alvo, que é esse endereço de IP aqui. Eu vou até tirar esse HTTP, só o endereço de IP. A porta ok, o usuário a gente já sabe, né? Então set username, a gente vai passar Molly, assim. E eu quero que ele pare quando ele encontrar a senha, então set stop on success, eu vou colocar true. E pronto, se você quiser rodar o programa é só colocar run ou exploit. Das duas formas o programa vai rodar e aí ele vai começar a testar todas aquelas senhas que estão na word list. E aí quando ele terminar, ele vai aparecer aqui um success, que o usuário é Molly e a senha é Butterfly, assim como a gente descobriu no Hydra. Como eu disse, não se limite somente às ferramentas que eu mostrei nesse vídeo, dê uma pesquisada aqui no Metasploit, tem coisa pra caramba pra poder fazer descoberta de senhas online, e o Hydra mesmo tem um monte de serviços que dá pra você testar, inclusive utilizando o TryHackMe, tem bastante salas dentro do TryHackMe pra você poder testar praticamente todos os módulos do Hydra e do Metasploit também, então dá pra você aprender bastante. Eu vou tentar trazer mais CTFs aqui também para poder demonstrar esses tipos de vulnerabilidades de forma prática. No mais, a gente vai se ver na semana que vem no nosso próximo vídeo. Até mais! É só